Meu nome é Eduardo Salvatierra e demorei 17 anos para reunir coragem em escrever isso. Do contrário, as lembranças continuaram me devorando por dentro, como fizeram desde aquela noite. O lugar onde tudo aconteceu, o túnel de Vargas, ainda existe, ainda ecoa, ainda respira. E às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, tenho certeza que ele ainda me chama. Mas ninguém nunca acreditou na minha versão. Dizem que eu imagino demais, que sofri um colapso nervoso e que tudo aquilo foi produto de isolamento, da escuridão, do estresse. Eles não estiveram lá dentro. Eles não ouviram as vozes. Eles não viram o que rastejava atrás de nós. O túnel de Vargas foi construído no início da década de 50. Antigo, sufocante, cheio de rachaduras. Ele cruzava o interior de uma montanha abandonada. Durante anos serviu para escoar minério, até que a mina fechou por motivos estruturais. A verdade é que ninguém sabia explicar o número de trabalhadores que desapareceram ali dentro. Alguns diziam que o túnel tinha horas vivas, outros que a montanha era oca por dentro, que algo se movia lá atrás, afastado dos trilhos, nas cavidades escuras onde a luz nunca chegava. Eu não acreditava em nada disso, pelo menos até a noite em que entrei. Eu trabalhava com inspeções de estruturas antigas, ruínas, túneis desativados. Era rotina, mas naquela noite algo foi diferente. Recebi uma mensagem no celular às 10 horas. Vargas, hoje apenas você. O número era desconhecido, mas anexada à mensagem estava uma foto. Era uma imagem borrada, granulada, mas clara o suficiente para congelar meu sangue. Meu irmão mais velho, Heitor, desaparecido há 3 anos, estava parado no meio da escuridão do túnel. Roxo, magro, com a cabeça inclinada e os olhos fixos na câmara. Só que ele desapareceu morto. Pelo menos era o que todos diziam. Quando cheguei, a entrada norte do túnel estava aberta, apesar de ter sido lacrada nos anos antes. Nenhuma guarda, nenhum corrimão de segurança, nada. Só o vento úmido soprando dentro, quente como respiração. Iluminei o interior com a lanterna. Trilhos enferrujados, poças de água negra, cabos soltos no teto, e um silêncio tão profundo que parecia morder o ar. Quando dei o primeiro passo, ouvi algo metálico ecoando mais ao fundo, como se alguém tivesse chutado um pedaço de ferro. Meu coração começou a bater rápido, mas avancei. Um erro que pagaria caro. Caminhei 40 metros quando escutei o primeiro som humano. Um choro abafado. Não sabia dizer se era masculino ou feminino. Era um choro engasgado, quase engolido, que ecoava nas paredes como se viesse de todas as direções. Com cada passo o choro ficava mais claro, e misturado a ele havia sussurros, muitos sussurros, alguns tão distantes quanto o vento, outros tão próximos que parecia roçar meus ouvidos. Ele voltou. Não devia ter entrado. Agora ele não sai mais. Eu girava a lanterna e nunca via nada, mas o som estava lá, sempre lá. Por volta de 100 metros dentro do túnel, percebi que as paredes estavam riscadas. Não eram grafites, nem marcas de ferramenta. Eram arranhões, milhares de arranhões. Alguns profundos quebrando pedaços de concreto, outros tão fracos que pareciam feitos por unhas humanas. Passei a mão por um deles, era úmido. Tinham sido feitos recentemente. No chão, notei pedaços de unha, algumas ainda com pele presa. Foi aí que ouvi a risada. Uma risada infantil, ecoando lá atrás, onde eu entrara. Quando virei a lanterna, não havia nada. Mas a risada continuou, com a voz fina, sussurrando. Achei que seria só você. Após mais alguns metros, a lanterna piscou 1, 2 vezes. No clarão breve, vi a silhueta de um homem parado nos trilhos, cerca de 30 metros à frente. Algo muito magro. A cabeça caída para o lado, como se o pescoço estivesse fraco demais para sustentá-la. Heitor? Chamei. A silhueta se moveu. Não caminhou, não deu passos. Ela simplesmente estava mais perto quando a lanterna piscou novamente. De 30 metros para 15, de 15 para 5. A inspiração sumiu da minha garganta. A lanterna apagou, e no escuro absoluto eu ouvi. Você também veio, irmão?
A voz era dele, mais fraca, molhada, quebrada, e claramente não pertencia mais a algo vivo. A luz finalmente voltou, e ele havia sumido. Mas no lugar onde a silhueta estivera, havia agora 12 figuras paradas, 12 silhuetas, umas altas, outras baixas, algumas com movimentos involuntários como espasmos, outros completamente imóveis, todos os trabalhadores desaparecidos da mina, cujas fotos eu já vira nos relatórios, todos mortos há décadas, e todos com os olhos, o que restava deles, voltados para mim. Quando dei um passo para trás, eles deram um passo para frente, em perfeita sincronia. Foi então que entendi. Eles não estavam andando. Eles estavam sendo arrastados por algo atrás deles, algo que preferia ficar nas sombras. Finalmente fui forçado à parede. A lanterna falhou de novo. Um cheiro horrível tomou o ar. E então eu ouvi. Não passos, não sussurros, mas um corpo enorme respirando, atrás dos mortos, atrás das silhuetas, atrás da própria escuridão. Aquela coisa havia usado os trabalhadores, meu irmão, todos como iscas, coletando vozes, corpos, medo. E agora queria o meu. Uma mão gélida tocou meu ombro, depois outra no meu pescoço. E quando algo enorme se inclinou sobre mim, pude ver por apenas um instante. Olhos múltiplos, redondos, parados, sem pálpebras, com carcaças olhando para dentro de mim. E uma voz, ou várias juntas, sussurrou dentro da minha mente. Você abriu a porta, agora é hora de entrar. Não lembro exatamente como sair. Lembro apenas de correr, de cair, de arranhar o chão até sangrar, de ouvir dezenas de pés atrás de mim, mas não havia passos, só arrastos. Aquela coisa não corria, ela deslizava. A lanterna caiu das minhas mãos e eu corri na escuridão total, guiado apenas pelos gritos distorcidos das vozes que ecoavam atrás de mim. Volta, ele ainda respira. Falta um, falta você. Quando a luz da saída apareceu ao longe, já quase sem vida, senti algo puxar meu tornozelo. Cravou fundo, quase quebrou meu osso. Mas chutei, gritei, arrastei-me até finalmente cair para fora. A porta se fechou atrás de mim sozinha, com um estrondo que ecoou por toda a montanha. Ninguém acreditou em mim. Ninguém abriu o túnel novamente. E dizem que ele está lacrado. Isso é mentira. Eu sei que não está. E escrevo isso porque ontem de madrugada recebi outra mensagem. Você, falta você. Anexada a uma foto da entrada do túnel aberta. E atrás dela, uma silhueta muito familiar. Heitor. Mas agora com um sorriso tão largo que rasgava o rosto. E atrás dele, olhos demais.